Na medida em que eu tenho um empresário que assume determinada posição na empresa, e ao assumir essa posição, ele assume o dever de evitar determinados crimes ambientais, financeiros, de lavagem de dinheiro naquele setor, ele vai ser responsabilizado sempre que aquele crime acontecer e ele, tendo conhecimento, não tenha evitado o crime. Converso agora com Pier Paolo Bottini, professor de Direito Penal da Universidade de São Paulo. O que caracteriza o crime de omissão? Pois bem, o crime de omissão no Brasil, ele é regulamentado da seguinte forma. Toda pessoa que tenha por lei o dever de evitar um resultado ou de evitar um crime, ou que tenha assumido voluntariamente esse dever de evitar o resultado ou de evitar um crime, se esse crime acontecer, ela responde como se ela tivesse praticado o crime. Vou dar um exemplo bem simples. Imagina um salva-vidas que assumiu o dever de evitar afogamentos. Se uma pessoa se afoga naquela piscina que ele cuida, ele não responde por omissão de socorro, ele responde por homicídio, como se ele tivesse matado aquela pessoa. Isso aplicado na lógica empresarial é muito importante e muito relevante. Por quê? Porque na medida em que eu tenho um empresário que assume determinada posição na empresa, e ao assumir essa posição, ele assume o dever de evitar determinados crimes ambientais, financeiros, de lavagem de dinheiro naquele setor, ele vai ser responsabilizado sempre que aquele crime acontecer e ele, tendo conhecimento, não tenha evitado o crime. Então é muito importante conhecer essas regras sobre crime de omissão na área empresarial, porque vai fazer muita diferença sobre a responsabilidade ou não do empresário em relação aos crimes praticados não por ele, mas às vezes pelos seus funcionários, às vezes pelos seus subordinados. É uma lei antiga, mas que agora está com maior discussão na sociedade, no meio corporativo. Isso, na verdade, isso é previsto há muito tempo no nosso Código Penal, mas, de certa forma, a aplicação disso era restrita àqueles casos do salva-vidas, da babá, da mãe que deixa de alimentar o filho. Agora, com o desenvolvimento do direito penal empresarial, você começa a ter imputações, ou pelo menos com muito mais frequência, de crimes de omissão aos empresários, aos executivos. Então, a gente viu isso no Mensalão, na Ação Penal 470, a gente tem visto isso na Operação Lava Jato. Então, essa sistemática dos crimes de omissão, ela começa a afetar o mundo empresarial. Daí porque é muito importante que se conheça isso para evitar uma responsabilidade criminal aonde ela possa ser evitada. E como empresas e executivos podem se resguardar? Através de uma organização interna. Sempre que uma empresa, ao criar a sua normativa interna, ao se organizar, é importante que ela defina cada posto daquela empresa e cada executivo qual é o seu papel, qual é o seu feixe de responsabilidade, qual é o seu feixe de atribuições. Por quê? Porque daí o executivo, ao assumir aquele posto, ele sabe exatamente a garantia do que ele tem, ou seja, quais são os resultados pelos quais ele é responsável, o que ele deve evitar, com o que ele deve se preocupar. Isso dá segurança para o empresário. Então, uma empresa que não tenha muito claras as responsabilidades, as atribuições de cada um, isso pode acabar tendo como consequência uma responsabilidade criminal generalizada. Então, a empresa, para evitar isso, ela deve fixar com clareza qual é a responsabilidade, qual é o feixe de atribuições de cada um dos seus executivos, porque aí sim ele sabe que ele é responsável por aquilo e ele vai responder sim por omissão, mas só naquela seara, só naquele setor. E o crime de omissão no caso de cargos públicos? A mesma regra vale no cargo público, ou seja, alguém que assume determinado cargo, ele vai ser garante da evitação de crimes naquele setor das suas atribuições. Então, da mesma forma que ocorre no setor privado, no setor público, ou seja, sempre que ele tiver aquela obrigação de evitar o crime naquele setor, conhecer a prática do crime e não evitá-la, ele responde por omissão, ou seja, é como se ele tivesse praticado aquele crime. Mas é motivo de grande discussão isso, né, no meio público? Sem dúvida, mas mais e mais isso é aplicado. Então, para evitar que isso seja discutido num processo penal, é mais importante que a empresa se previna,
desenhe esse feixe de responsabilidades e assim ela ofereça segurança para os seus executivos. Além da sua atividade na Universidade de São Paulo, o senhor também tem um escritório. Aumentou a demanda por parte de empresas para se organizar e evitar problemas com isso? Sem dúvida, tanto na área preventiva, ou seja, nessa organização, nessa tentativa de racionalizar a responsabilidade e evitar uma imputação criminal generalizada, como também do outro lado, ou seja, quando há efetivamente um crime, quando há efetivamente uma denúncia, a procura por uma atividade de defesa desses empresários, desses executivos e da própria empresa. Muito obrigada pela sua participação aqui na Educascope TV. Eu é que agradeço e fico à disposição de vocês. Obrigada. Luciene Miranda para a Educascope TV.